A gente vai conversar agora sobre as fontes históricas ou as fontes de pesquisa no trabalho do historiador. Quando a gente está se referindo a fontes de pesquisa no trabalho do historiador, eu vou fazer aqui uma distinção que é muito comum de ser confundida, principalmente no momento inicial, né, nas primeiras experiências de pesquisa dos jovens historiadores, que é a fonte bibliográfica e a fonte de pesquisa histórica, ou o que eu vou chamar aqui para a gente distinguir de material empírico. Qual a diferença entre as duas? Elas parecem, isso parece ser uma diferença óbvia, mas eu acho que é importante que a gente diga, porque muitas vezes isso é confundido dentro, principalmente nessa fase inicial, dentro do trabalho de pesquisa de quem está começando. A fonte bibliográfica é todo e qualquer material ou toda e qualquer produção que nos possibilita conhecer aquele nosso objeto de pesquisa. Então, isso significa dizer que são pesquisas que já foram realizadas que nos aproximam daquele nosso tema, daquele nosso objeto de pesquisa específico. Então, é o artigo científico, é a tese, é o livro. Então é todo esse material que nos dará sustentação para a gente conhecer melhor o nosso objeto, os elementos que envolvem aquela nossa questão. Então, por exemplo, se a minha pergunta diz respeito a elementos sobre a religiosidade, sobre as religiosidades as mais diversas, então é fundamental que eu conheça esse objeto, que eu conheça esses objetos para poder fundamentar esse meu objeto de pesquisa. Mas o que a gente, portanto, chama de fonte histórica? São aqueles materiais produzidos pelos homens e mulheres no tempo, que estejam relacionados com esse nosso problema de pesquisa. Então, a fonte histórica, ela pode ser desde uma entrevista oral, um filme, uma carta, um inventário, um testamento, uma fotografia, uma página do Facebook para pensar fontes históricas mais contemporâneas. Então é todo e qualquer material que torna possível essa investigação dos processos históricos por parte do historiador. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre a gente tinha esse enorme leque de produção de fontes históricas à nossa disposição. Principalmente até meados ou até as primeiras décadas do século XX, a ideia de fonte ainda estava muito situada àquela produção escrita ou aqueles materiais escritos, né? E principalmente materiais escritos que eram produzidos por instituições ou aquelas chamadas fontes oficiais, né? Fontes que eram possíveis ou que se fazia crer, ou que se acreditava que eram possíveis de ser facilmente identificadas a sua originalidade, se eram fontes verdadeiras ou não. Então, o século XX nos trouxe um outro desafio, né? Um desafio completamente diferente naquilo que a gente vai chamar de revolução documental. Essa revolução documental foi possível principalmente a partir das questões colocadas pela Escola dos Annales, que ao introduzir novos temas e objetos no rol das pesquisas históricas, necessitou consequentemente de outros registros para dar conta desses novos materiais. Então essa profusão e essa revolução que a gente chama, essa revolução documental vivida no século XX, advém principalmente da revolução temática e de objetos com os quais nós nos deparamos a partir das provocações, principalmente da Escola dos Annales, mas não apenas. Não podemos esquecer, por exemplo, das contribuições da chamada história social inglesa, ou da história vista de baixo, que vai, além de novos temas, ela vai pensar também novos sujeitos, a incorporação de novos sujeitos como elemento fundamental da pesquisa histórica. Então a relação das fontes históricas, está diretamente vinculada aos temas e objetos com os quais nós nos deparamos. Então é claro que com a profusão de novos objetos que surgiram durante o século XX e agora também no século XXI, foram incorporados
novos registros históricos à pesquisa. Jacques Le Goff nos coloca algumas questões que são muito pertinentes para nós pensarmos essas distinções de apropriação dos registros históricos no tempo. Faz uma distinção entre monumento e documento. Um monumento quase sempre parte de tudo aquilo que restou, né, o que sobrou ao longo dos anos, dessa passagem dos homens e mulheres no tempo pelos seus vários espaços, né, dentro dessas várias temporalidades. Aquilo que restou, o conjunto daqueles artefatos variados, esse conjunto pode ser intencional ou não. Pode haver ou não uma intencionalidade de preservação, mas que sem dúvida ao longo do tempo, mesmo que ele tenha, vamos dizer, resistido ali numa determinada temporalidade, ele tenha permanecido, é claro que para que ele tenha chegado até o nosso tempo presente, em determinado momento tem que ter havido algum tipo de intenção ou de guarda. Por exemplo, nos acervos, nos museus, nas coleções, de alguma forma alguém teve interesse de guardar aqueles materiais para que eles chegassem até o presente, para que eles sobrevivessem até o presente. Outros, é claro, podem ser objetos do puro acaso, alguma coisa que ficou enterrada ou descoberta num determinado momento e que tenha permanecido muitos anos sem ter conhecimento, sem ninguém conhecer a sua existência. Mas qual seria então essa diferença entre o monumento, aquilo que foi deixado intencionalmente, por exemplo, o que seria um monumento deixado intencionalmente para fazer recordar? Jacques Le Goff nos apresenta alguns modelos clássicos desse monumento, que seriam, por exemplo, as construções arquitetônicas, os arcos de triunfo, as obras comemorativas, né? Assim como, por exemplo, também as lápides, né, os monumentos funerários, né, que tinham uma clara intencionalidade de lembrar, de perpetuar essa lembrança do morto. Mas além desses, que são monumentos que a gente pode dizer mais tradicionais, a gente tem também verdadeiros acervos monumentais que foram sendo preservados e que chegaram até a contemporaneidade, como os grandes suportes de arquivos, né, de materiais que foram guardados ao longo do tempo. Aí nesse momento entre aquilo que é intencional, aquilo que foi guardado e aquilo que permaneceu, existe uma distinção entre os usos que o historiador irá realizar sobre esse material. A partir do momento em que nós nos debruçamos sobre esse material, ele vai perder essa condição de monumento, essa intencionalidade de perpetuação de poder, para, vamos dizer, adquirir um outro sentido. É o sentido do documento. No século XIX, essa ideia de documento ela estava muito vinculada à prova, não apenas no XIX, mas no XVIII também. Ela foi muito vinculada e inclusive utilizada dentro do sistema jurídico para significar a prova. E esse significado de prova, por muito tempo, permaneceu atrelado ao trabalho do historiador, principalmente no XIX. Então, nesse sentido, por isso é que nesse primeiro uso de documento, os historiadores irão predominantemente escolher o documento, associar o documento ao registro oficial, segundo o qual apenas esse poderia ser comprovada a veracidade. Mas no século XX, essa ideia de documento equivalente à prova se transformou totalmente. O documento é compreendido principalmente como uma escolha do historiador. Uma escolha que necessariamente ele terá que realizar a crítica, ou seja, ele precisa entender quais os processos de construção daquele registro. Toda fonte ela tem uma intencionalidade, portanto ela não é natural, ela não traz uma verdade original, mas ela foi um objeto de apropriação social no tempo, né, e que ela nos possibilita também compreender esse processo de apropriação. E o historiador ele tem que estar preparado, aqui no século XXI, para entender esses processos de apropriação.
Então, o registro histórico, não é, ou a fonte histórica, que no primeiro momento tinha essa característica de ser a própria prova desse passado, ela adquire não mais essa dimensão tão objetiva da prova, né, desse resgate, desse retrato fiel do passado, mas sim desse registro que nos indica esses processos históricos no tempo. Processos históricos que podem ser vislumbrados a partir dessas várias dimensões intencionais que estão presentes no próprio registro. Então, nesse processo de construção inicial da pesquisa histórica, o que é fundamental para o estudante que está começando a sua pesquisa? É entender que aquele registro que ele tem em mãos é um objeto de produção humana e que, portanto, ele tem vários processos de apropriação e de elaboração. Uma fonte nunca é neutra, ela nunca apresenta a verdade do passado tal qual ela aconteceu, mas ela é principalmente um indício, ela é um registro, ela é um elemento que nos possibilita apontar perspectivas, apontar possibilidades dentro de um processo de construção dentro da pesquisa. Agora, é fundamental, é essencial o trabalho do historiador sempre dialogue com registros históricos. E isso, quando nós pensamos nessa nossa temporalidade, nesse momento que nós estamos vivendo, pensar o registro histórico e o trabalho de crítica, de reflexão sobre ele, hoje é fundamental. Não existe pesquisa histórica, né? No século XIX, os historiadores, não existe pesquisa histórica sem fontes. Essa máxima continua valendo para nós hoje. Mas também a ela foi agregada, não existe fonte histórica sem uma problematização. Então, esses são elementos gerais para a gente pensar as fontes históricas. Nos próximos vídeos a gente vai, portanto, trabalhar com algumas delas e pensar suas possibilidades dentro da pesquisa.